Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente da hora que esse programa chega ao seu lar. Eu gostaria de falar novamente com vocês, meus amados irmãos, sobre um assunto que Deus me revelou que tem já no YouTube sobre as duas estrelas. Vocês se lembram quando Deus me revelou que eu contei para vocês sobre as duas estrelas e eu não entendi o que que era, e Deus me mostrou que era uma estrela que se chega próximo do Sol, chamada Nibiru, uma estrela que eles chamam também Nêmesis, chamam também a estrela da morte. Então, eu expliquei para vocês este assunto e, novamente, eu gostaria de vos explicar uns segredos revelados sobre os governos que eles estão ampliando sobre a história do Nibiru. Então, vamos orar ao Senhor agora e para que Deus não vá de encontro a cada pessoa e toque no coração de cada pessoa. Senhor Jesus, neste momento eu oro mais uma vez, Senhor, pelos meus ouvintes. Ó Jesus, vai de encontro, Senhor Jesus, a cada um, Senhor, que seus entendimentos, Senhor, possam ser abertos para entender, meu Pai, a revelação, Senhor Jesus, ó Pai, que eu vou vos mostrar, Senhor. Já mostrei uma vez e vamos mostrar mais uma vez com aspectos diferentes, Senhor, com assuntos diferentes, Senhor, para que nós nos preparemos, Senhor, e estejamos, Senhor, preparados para nos encontrar contigo, que nós sabemos que tudo é sinais da tua vinda, meu Pai. Ó Jesus, e neste dia, Senhor, eu abençoo cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Ó Deus, que não seja uma mulher que esteja falando para eles, Senhor, mas que seja a tua boca falando para eles, seja o teu espírito falando para eles, Senhor, e que eles entendam tudo debaixo da tua graça, Senhor. Amém, amém, Senhor Jesus. Eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem e conforme o vídeo vai passando, eu vou falar para vocês a minha expectativa que eu tenho para vocês acerca disso, ok? Porque é algo muito importante que nós necessitamos de estar alertos, meus amados. Nós necessitamos aprender e saber. Nós temos que nos educar e saber sobre as coisas que estão acontecendo. Então, se prepare, porque é algo muito importante. Eu vou virar novamente aqui o vídeo para que vocês olhem no monitor as imagens captadas, ok? As imagens captadas vão mostrar as imagens captadas ali e vocês vão observar as imagens captadas neste vídeo, ok? Então, se preparem, porque nós vamos começar agora o nosso vídeo para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, eu quero que vocês prestem atenção, eu vou mostrar para vocês aqui, nesse outro monitor, essa estrela, na qual eles falam que é a estrela da morte, ok? Então, vocês prestem atenção. Começa agora. Então, meus amados irmãos, uma conferência de imprensa conjunta que teve lugar em Bruxelas no mesmo ano, mas nos últimos instantes, disse Stepanovich, a esposa de Bill Clinton, ele chamou-a de Zorra. Ela teceu o braço de Bill Clinton e mudou de ideias, ok? Ela mudou de ideias porque nós queremos falar acerca do Nibiru, ok? Então, eu queria vos falar essas verdades reveladas, vocês estão vendo aí no vídeo, ok? Que eles todos queriam, os Estados Unidos queriam enfrentar o desastre na Terra. Mas quem é que pode ir contra, meus amados irmãos, as obras de Deus e os seus sinais? Ninguém. Ronaldo Reagan abafou e ocultou. Ele temia o colapso e o medo, e a ansiedade, a depressão do mundo, pois seria grande. E ele sabia que as ameaças eram grandes também, as ameaças de Gorbachev, de os atacar, e não se pudesse a chegada, ou se contasse a chegada desse tal Nibiru, que é essa estrela da morte na qual nos fala neste assunto, ok? Então, eles se prepararam para atacar Moscou com uma bomba nuclear, ok? Se Gorbachev falasse em Nibiru. A Rússia, entretanto, não se intrometeu à guerra nuclear, mas se entregou às regras daquele jogo, ok? Seleponovich, é um nome tão difícil, confessou que em 1992 eles quase convenceram Bill Clinton a trazer ao público esta realidade. Eles até combinaram para trazer isto, mas uma conferência de imprensa conjunta que teve lugar em Bruxelas no mesmo ano, mas no último instante, disse Stepanovich, a esposa de Bill Clinton, ele chamou-a de Zorra. Por quê? Porque ela teceu o braço de Bill Clinton e mudou de ideias, ok? E convenceu-lhe de atacar a Rússia se eles não parassem com estas
descobertas. Por isto, Clinton não confiou e não confirmou com este acordo. Outros países, como a Índia, China, Israel, Japão, esses países se aliaram com os Estados Unidos e Stepanovich diz que a Rússia e a União Soviética usaram seus próprios telescópios em 1883. Meus amados irmãos, eu tentei fazer isso aqui da melhor maneira para que vocês entendam, mas como vocês sabem, muda muito como é que diz? Quando a gente está fazendo a tradução, isso muda muito, certo? Mas, então, como eu estava falando para vocês, então eles convenceram de atacar a Rússia se não parassem com essas histórias descobertas. Por isto, Clinton não cumpriu com este acordo. Outros países, como a Índia, como já disse para todos vocês, Israel, Japão, e não, caíram e se alienaram com os Estados Unidos, ok? Eles se ajuntaram aos Estados Unidos. Stepanovich diz que a Rússia e a União Soviética usaram seus próprios telescópios em 1883 e logo eles captaram a imagem desse tal Nibiru, que é a estrela Nêmesis, que é a estrela da morte, eles chamam estrela da morte. E quase ao mesmo tempo, os Estados Unidos computaram a mesma imagem do Nibiru. Me desculpe, meus irmãos, algumas horas tem palavras que é difícil para a gente falar no português, quando a gente está tão acostumado a falar o inglês. Mas, apesar de tudo isso, os direitos das expectativas, agências especiais, ok? Compararam notas e chegaram à conclusão que realmente foram fotografadas fotos do Nibiru, quer dizer, da estrela da morte, em volta do sistema solar, há cerca de 37 milhões de anos de diâmetros consistentes em uma estrela. Oh, my God! Ou seja, Mênesis, ou seja, a estrela da morte, com uma órbita cor de barro, com 7 planetas que a orbitaram. Portanto, Nibiru e os 7 planetas que os rodeiam como se fosse outro mundo. Ok. Stepanovich, ex-presidente de Lacávia, diz que ele fez isto ao público porque seu mural tem sido deturpado há demasiado tempo e quer mostrar seus últimos dias advertindo a humanidade para que se prepare junto aos seus, ok? Aos seus dias. Depois, uma notícia publicada a 22 de julho de 2016, o presidente russiano Vladimir Putin um ultimato ao Barack Obama, ele mandou um ultimato ao Barack Obama, a conversa secreta ao presidente russo repreendeu um contrapartido dos Estados Unidos para que ele diga ao mundo sobre este segredo do Nibiru e pediu e advertiu que eles anunciassem ao mundo a eminência, ou seja, a chegada do Nibiru, ou seja, da estrela da morte, e que ele também deve fazer notório as consequências desastrosas que este planeta consumirá sobre a Terra. Há 2 semanas foi informado que o ex-agente de Stepanovich revelou que os líderes dos Estados Unidos estão ameaçando de uma guerra nuclear para silenciar os líderes russianos, ok? Para silenciar os líderes russianos de anunciarem ao mundo a ameaça do Nibiru. O anúncio partiu de não anunciar esta notícia. Mas como confirma em Kremlin, um lugar, uma parte de Moscou, o anúncio de Putin não só se afirma a notícia, mas confirma que, como é esse nome, Jesus, aqui, que Kremlin se coloca definitivamente dos 30 anos que essa notícia esteve encoberta, ele está disposto a desfazer a conspiração, apesar da ameaça de Washington DC, ok? Usar uma bomba nuclear em Moscou. A América está tentando intimidar a Rússia com bomba nuclear se este segredo for revelado às nações.
cujo segredo nossa fonte confidencial, que obteve a informação filtrada pela agência de inteligência britânica de conversa entre Putin e Barack Obama. Só durou 7 minutos a conversa deles. E essa chamada irritou a Barack Obama e deixou preocupado pela pressão de Putin. Meus amados, vocês lembram que um mês atrás Deus me revelou 2 sols. Eu mostrei isso aqui para os irmãos, contei a minha experiência, que Deus me revelava 2 sol, e eu não entendia o que era esses 2 sol, porque, na realidade, os governos, eles estão falando que eles captaram essa estrela da morte, que é esse tal desse Nibiru, e eles captaram, e eu não sabia nada acerca desse Nibiru. Vocês estão vendo aí, passando aí uma estrela quando vai atacar a Terra? Tá vendo essa estrela que eles estão falando que ela, uma certa hora ela poderá invadir o Sol. E eles falam que isso é como uma atmosfera catastrófica, como este homem está jogando essas bolas para cima, então ela está solta no espaço em volta do Sol, na qual ela leva 26 bilhões de anos para fazer a sua rota giratória na órbita do sistema solar. Aleluia, Jesus. Eu estou feliz, meus irmãos, e eu me alegro. Sabe por quê? Porque Deus me revelou essa estrela e eu não sabia de nada. E eu fui cavar à procura disso e vi que realmente essa estrela existe. Então, muitos estão dizendo que ela não existe, mas ela existe, está no sistema planetário. Isso são segredos de Deus, na qual os homens estão desesperados e não querem que a humanidade saiba. Mas quem é que pode esconder os segredos de Deus? Ninguém jamais poderá esconder o segredo de Deus. Deus revelou a mim como uma serva tão simples, tão humilde, e Deus veio me revelar a mim, porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe coisa além da astronomia, ele sabe coisa além, porque ele tem o Espírito de Deus, o Espírito de discernimento, o Espírito de graça, de súplica, de sabedoria. Deus nos coloca sobre nós e Deus nos revela os seus mistérios, os seus segredos, aleluia. Então, como eu disse para os irmãos, há dois sol que Deus me revelou, e eu fui pesquisar em seguida, que era a estrela, que é o Mênesis. Enquanto os homens se ameaçam, Deus está preparando a sua volta para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E tudo isto são, meus irmãos, sinais de sua vinda. Os homens brigam e se preparam para falar à humanidade, quando Deus já está revelando e falando aos corações do povo de Deus há muito tempo, e revelando os seus segredos. O Deus a qual nós servimos, o Deus dos profetas, aleluia, tem revelado os seus segredos. Então os homens estão brigando sobre os segredos de Deus. Olha, ninguém para Deus, aleluia. Então preparemos nossos amados irmãos, nos preparemos, porque a estrela existe e vai se manifestar no tempo e na hora certa em que Deus quiser. Se Deus já está nos revelando, é porque Deus já está querendo que nós nos preparemos, aleluia. Então preparemos, porque essa estrela vai ir de encontro ao sol. O dia e hora nós não sabemos, mas que vai acontecer, vai. Ela vai se manifestar. Só Deus vai parar, ninguém mais. As grandes potências mundiais estão preocupados então, com essa estrela. O que ela pode, como anunciar à humanidade a chegada deste Nibiru? Ele vai aparecer, quer queira ou que não. Eu mesma já vi essa revelação divina, aleluia, que Deus me revelou. Eles, os homens, estão discutindo quem anuncia a chegada do Nibiru. E Deus está só olhando de lá de cima, porque tantas discussões sobre este assunto. Deus vai mandar este tal Nibiru. E ninguém pode impedir o que Deus vai fazer. Então, não faz sentido os homens grandes, os presidentes, ficarem discutindo sobre a chegada deste segredo, deste Nibiru. Por quê? Porque é Deus que tem os seus segredos. E quando ele quer revelar, ele revela aos homens e os homens veem este segredo. Oremos, porque Deus é maior. As 7 trombetas, meus amados irmãos, as 7 trombetas do Apocalipse, os 7 selos, está se cumprindo. O tal Nibiru leva aproximadamente 26 milhões de anos para dar uma volta em sua órbita. E não há por que estes presidentes quererem esconder esta realidade. Até mesmo porque é segredo de Deus e ninguém vai impedir. Oremos para que Deus revele estes segredos. Oremos para que Deus fale aos corações.
Oremos para que o povo de Deus esteja preparado e que não é presidente Obama, não é presidente da Rússia, não é o presidente de Bruxelas, não é esses homens grandes que vão parar estas tempestades catastróficas. Por quê? Porque Deus é quem vai dar e mostrar ao mundo. Vejam bem, a estrela da morte aí rodeando o sol. Ela está rodeando, tá vendo? Estão vendo aqui, meus irmãos? Ela vai de encontro ao sol. Aqui ela está indo. Vejam bem os raios que vão de encontro. Então, não é os homens, não é presidente da América. Vejam aí o sol e aqui está. Pensa que aqui é o sol e aqui é o Nibiru. Estão vendo aí as duas estrelas? Deus me revelou exatamente desta maneira aí. Está vendo aqui a órbita que ela vai girar? Ela leva 26 anos para andar em volta do Sol, em volta das suas órbitas, em volta do sistema planetário. Então, ela leva todo esse tempo, mas esse tempo, a Bíblia diz que tempo para Deus, meus amados irmãos, é como uma eternidade, porque quando Deus está aí as duas estrelas andando em volta uma da outra. Então, porque quando Deus me arrebatou, Deus me mostrou 10 minutos com Jesus. E eu vou contar para vocês, para mim foi uma eternidade. Vejam novamente a estrela. Foi uma eternidade. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia nos fala lá no livro de Pedro que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, meus amados irmãos, Deus está preparando a sua igreja para arrebatar a sua igreja. Deus está preparando o seu povo. Não é Nibiru, não é qualquer outra estrela que vai parar os homens de anunciarem o que Deus quer fazer. Agora, os homens estão preocupados com essa estrela. Vejam bem, os sinais da vinda de Jesus. Estão vendo aí? O sistema entrando, o sistema planetário em volta, o universo. Entende, meus amados irmãos? Quem é que entende o universo de Deus? Ninguém jamais poderá entender as coisas de Deus, mas somente Deus. E a Bíblia diz que o sol vai se tornar em sangue, como vocês estão vendo ele aí, vermelho. Ele está avermelhado. Ele se tornará em sangue. E nós não sabemos se é por essa estrela. Os homens explicam e eles ficam com medo. Eles ficam apavorados. Mas nós que confiamos no Senhor, nós não temos medo. Nós confiamos em Deus. E sabemos que um dia, aleluia, Ele virá. Ou com Nibiru ou sem Nibiru, as estrelas dos céus cairão. E eles serão, as potências do céu serão abaladas. Isso é a vinda de Jesus, meus amados irmãos. Estão vendo aí os homens preocupados? Eles ficam fazendo estudo, eles ficam fazendo muitas coisas. Mas eu vou dizer para vocês, isso tudo passa. A Bíblia diz que o mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, eles mostram que tudo se fecha quando isso acontecer. Vai ser uma obra catastrófica na terra, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós podemos estar preparados. Vai afetar os mares, como mostra aí, vai afetar a terra, os animais, o campo. Eles mostram tudo que vai ser afetado. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. A humanidade vai ser afetada, mas nós vamos fazer a vontade do Senhor para que nós não sejamos afetados por esta estrela, nem por suas consequências. Que Deus nos abençoe a cada um de nós, meus amados irmãos, e que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós iremos terminar aqui e vamos... são tudo astronautas, pessoas da inteligência americana, inteligência dos países, que mostram o que pode acontecer com a chegada desse Nibiru. Mas que Deus nos tenha nos seus braços, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora eu viro novamente aqui a câmera para mim e digo a vocês, meus irmãos, se preparem, porque o fim virá. Jesus está voltando, como vocês viram aí. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A Bíblia diz assim que pode passar o sol, a terra, as estrelas, tudo pode passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. E eu oro mais uma vez por vocês. Jesus visita todos os nossos amados irmãos, nossos amados ouvintes, Senhor. Que eles sejam, Senhor Jesus, ó Pai Santo, preparados para o encontro contigo, Senhor. Ó, meu Deus, e que nós estejamos preparados, Senhor, que nós não temamos, Senhor, mas que nós possamos dizer, ora vem, Senhor Jesus, rodeado de anjos, para levar a tua igreja. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Nós queremos dizer a todos vocês, meus irmãos, não tenham medo, ok? Não tenham medo de nada, porque Jesus está voltando, mas nós temos que nos preparar e estarmos diante do Senhor
em jejum, em oração, e Ele fará tudo nas nossas vidas, certo? Então, não há por que nós nos desesperarmos, porque a Bíblia diz assim: olhai a parábola da figueira, quando seus ramos já se renovam, que é Mateus, vede que está perto as portas. Então, Jesus está muito perto de voltar. Mas não é isso que vai nos parar. A vida não para. Nós temos que continuar. Nós temos visto muitas catástrofes na terra, muitas coisas nos mares, os tsunamis, as guerras, a pai matando filho, filho matando pai. Meus irmãos, tudo isso é sinal da vinda de Jesus, que Jesus está voltando. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E até a oportunidade. Até a próxima oportunidade, assim, se Deus quiser, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.